Eles correm pela savana. Eles espreitam nas florestas densas. E eles desafiam o deserto gelado. Zebras pastam na borda da planície. Os elefantes passam pelos arbustos. E os pássaros alçam voo com as montanhas no horizonte. As hienas conseguem sentir o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Os leões esperam nas pastagens, e o leopardo desaparece na densa floresta. Nunca um habitat foi tão diverso. Este é o Kilimanjaro e a vida selvagem no topo da África. Aqui, a vasta savana chega ao fim e surge um ecossistema imponente, único no planeta. Aqui as montanhas tocam o céu, as florestas emergem como barreiras impenetráveis e em apenas alguns quilômetros a planície quente se transforma em geleiras geladas. Nas terras baixas, girafas, animais esguios, pastam nas acácias, enquanto búfalos africanos, criaturas tão escuras quanto a noite, pastam nos últimos vestígios da savana. No final do que se pensava ser uma planície sem fim, uma densa floresta tropical surge no horizonte, e babuínos oliva e macacos cólobos rapidamente transformam esse rico ecossistema em seu paraíso pessoal. No entanto, em meio à densa vegetação, uma figura parece pôr fim a toda esperança de sobrevivência. O leopardo, um predador de topo neste ecossistema isolado, persegue sua presa nas sombras, permanecendo despercebido, mas representando um prenúncio de um fim iminente. Os pássaros fogem para a segurança dos céus ao avistarem o predador selvagem, enquanto os dik-diks correm a toda velocidade pelos arbustos. À beira das florestas tropicais, onde a grama alta oferece o esconderijo perfeito, o gato serval, um assassino pequeno, mas cruel, move-se lentamente, esperando que outro ser vivo se aproxime de seu habitat isolado. Atravessando a charneca inóspita, a milhares de metros de altitude, onde o ar é difícil de respirar e as falésias inundam a paisagem, o majestoso abutre barbudo proclama-se mestre da montanha, observando a infinidade deste ecossistema indomável. Localizado no nordeste da Tanzânia, no meio da selvagem África Oriental, o Kilimanjaro é uma montanha com cerca de 5.891 metros de altura, formada por 3 vulcões adormecidos. Seus quase 6 quilômetros de altura, que tocam o céu, fazem desta imponente montanha a montanha independente mais alta do mundo. Emergindo das entranhas da Terra há mais de 2 milhões de anos, o Kilimanjaro surge como um gigante adormecido no meio da planície africana. As elevações abismais da crosta terrestre criam um ecossistema diferente em cada altitude, onde coexistem a savana infinita, as densas florestas tropicais, um charneca sereno, o deserto alpino silencioso e as geleiras geladas no topo das montanhas. Cada paisagem desta imponente montanha questiona se ainda estamos no planeta. Nesta mistura de biomas, onde a altitude reina, as temperaturas refletem fielmente a altitude, enquanto nas encostas mais baixas giram em torno de 30 graus Celsius, no cume gelado o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. Localizado no meio da zona de convergência intertropical, o clima deste complexo ecossistema alterna entre estações seca e chuvosa, onde, é claro, a altitude também desempenha um papel importante. Durante a estação chuvosa, chuvas torrenciais dão vida à savana e à floresta tropical circundantes, tornando verde a base da imponente montanha. O páramo desaparece em uma névoa espessa, e o deserto alpino e o cume são fustigados pela neve. Enquanto temperaturas abaixo de zero no topo da montanha eliminam toda a esperança de vida, a apenas alguns milhares de metros do cume, a natureza oferece um cenário sem precedentes para a vida selvagem, com zebras pastando, elefantes devorando árvores inteiras e búfalos aproveitando os melhores pastos. Claro, mesmo em um ecossistema onde a realidade se mistura com a ficção, como o Kilimanjaro, as espécies selvagens não podem escapar das leis da natureza, onde você é um predador ou se torna uma presa. E no meio desse habitat diverso, não há espécie menos disposta a se tornar presa do que os gloriosos reis da savana. Habitando as terras baixas, onde as alturas do imponente Kilimanjaro não causaram estragos em seu bioma acolhedor e acolhedor, os grupos de leões aproveitam as chuvas abundantes para semear o terror entre os herbívoros e, ao longo do caminho, capturar uma presa suculenta.
Embora as florestas tropicais representem uma barreira intransponível para esses felinos, os limites da savana, onde esses dois biomas colidem, ainda estão dentro de seu domínio, e esses predadores vorazes deixam isso claro para qualquer presa em potencial que cruze seu caminho. Vivendo em bandos de 10 a 15 felinos, somente uma presa grande pode satisfazer o desejo excessivo por carne desses predadores habilidosos. Embora a tarefa de levar comida de volta para a matilha geralmente seja responsabilidade das fêmeas, devido à sua maior agilidade e capacidade de passar despercebidas na hora de caçar presas grandes, o macho alfa pode estar envolvido nessa façanha. A tática é simples, mas ao mesmo tempo eficaz. Ao perseguir presas grandes como girafas, zebras ou búfalos, os felinos planejam sua emboscada com a máxima discrição, tomando cuidado para não denunciar sua presença em cada movimento. Enquanto a presa está distraída pastando, os leões quase conseguem saborear o banquete que estão prestes a devorar. Para garantir seu sucesso na caça, como estrategistas habilidosas, as leoas mantêm comunicação constante, mesmo enquanto perseguem silenciosamente suas presas. Por meio de movimentos sutis de suas cabeças, orelhas e caudas, eles alertam seus companheiros de caça sobre a localização de suas presas e a estratégia a ser seguida. Assim que se aproximam o máximo possível do alvo, e com todos os caçadores em posição, o alarme soa e os felinos emergem de seus esconderijos, surpreendendo a infeliz presa, que em questão de segundos se vê completamente cercada por esses predadores vorazes. Ocasionalmente, em meio ao caos da emboscada, a vítima consegue escapar momentaneamente da armadilha, e os caçadores embarcam em uma breve perseguição que inevitavelmente termina com as leoas agarrando o herbívoro com suas garras afiadas, enviando-o para uma vida melhor com sua temida mordida. Caso o macho alfa não tenha se juntado à caçada, um momento em que sua presença não demorará a chegar é quando as leoas matarem o animal, e o banquete estiver prestes a começar, porque como rei do bando, ele impõe seu poder servindo a si mesmo antes de todos os outros. Às vezes, a presença do alfa pode ser útil quando as leoas caçam uma presa grande, pois ele geralmente participa ativamente da defesa da comida, especialmente quando necrófagos como as hienas querem vir e pegar sua parte. Embora uma leoa pesando mais de 100 quilos seja uma inimiga formidável para os carnívoros invasores, a presença do novo alfa, muitas vezes, faz com que as hienas hesitem em se aproximar, pois sabem que um macho gigante pesando quase 200 quilos não medirá palavras e matará instantaneamente qualquer um que tente interferir em sua comida. Depois de desfrutar de uma refeição farta, a matilha inteira costuma descansar à sombra de uma árvore frondosa. Descansando até 20 horas por dia, esses felinos guardam toda a sua energia para a caça. Um momento em que o alfa não poupará energia é quando as fêmeas de sua grande matilha entram no cio e começam a emitir sinais olfativos, bem como vocalizações, para indicar ao macho que estão disponíveis para a cópula. O alfa, que não deixa passar essa oportunidade, aparece e imediatamente segue a fêmea fértil para montá-la. Copulando até 40 vezes por dia, o macho garante que sua linhagem seja espalhada pelo maior número possível de fêmeas. Como todas as leoas reprodutoras geralmente entram no cio ao mesmo tempo, como mecanismo de sobrevivência, o alfa tem alguns dias agitados pela frente. Após completar sua tarefa, o macho exausto terá apenas que esperar a natureza fazer seu trabalho, e a semente que ele plantou em apenas 110 dias crescerá e gerará novos filhotes para a matilha. Quando o nascimento dos filhotes se aproxima, a mãe se isola do restante do rebanho, em um local seguro onde pode esconder os filhotes dos perigos que cercam o Kilimanjaro. Normalmente, um matagal ou uma pequena caverna é o lugar perfeito para acolher os filhotes. Com o nascimento de 1 a 4 filhotes pesando aproximadamente 1,5 kg, a mãe deve assumir total responsabilidade pelos cuidados dos filhotes. Ao nascer, os filhotes nascem completamente cegos e incapazes de andar. Por isso estão longe de conseguir se defender sozinhos. Durante as primeiras semanas de vida, a mãe opta por manter os filhotes longe do rebanho, alimentando-os com seu leite nutritivo e movimentando-os constantemente para evitar a atração de predadores.
Embora cresçam e se tornem felinos majestosos que imporão sua vontade às outras espécies do ecossistema, em tenra idade são presas fáceis para hienas e leopardos, e até mesmo mamíferos como o búfalo africano não hesitarão em abater esses pequenos filhotes antes que se tornem seus algozes. Um dos maiores desafios para esta mãe altruísta acontece na época da caça. Embora seus filhotes não comam carne, ela precisa se manter forte para continuar produzindo leite e protegê-los. Acostumada a caçar em matilha, a fêmea precisa se virar mirando em presas vulneráveis, como bezerros ou indivíduos feridos. Aqui, gazelas, javalis e filhotes de zebras e gnus são um banquete digno. Quando os filhotes atingem de 6 a 8 semanas de idade, a mãe decide incorporá-los gradualmente à matilha, onde eles se socializarão gradualmente com os outros membros. Se outras fêmeas chegarem simultaneamente com os filhotes, o processo de adaptação dos filhotes será muito mais fácil. E em poucos dias, eles começarão a brincar despreocupadamente com seus meio-irmãos. Embora seu relacionamento com os adultos possa ser um pouco difícil, e nos primeiros dias, eles prefiram se aproximar apenas da mãe. Com o passar dos dias, eles podem até tentar brincar com outros adultos. À medida que os pequenos filhotes lentamente se juntam à vida da matilha, aprendendo sobre o mundo selvagem ao seu redor e experimentando carne pela primeira vez, não muito longe dali, alguns gigantes veem sua comida favorita nas árvores acima. Embora pareçam pequenas perto do majestoso Kilimanjaro, com quase 6 metros de altura, as girafas são a espécie mais alta entre os animais terrestres. Enquanto os leões usam os restos da savana ao redor do Kilimanjaro para se esconder e perseguir suas presas, esses mamíferos esguios aproveitam a abundância de grandes acácias para pastar com a ajuda de suas línguas longas e preenseis. Ao contrário dos reis da savana, que vivem em grandes rebanhos coesos, onde os laços sociais são estreitos, as girafas tendem a viver em grupos cujos membros mudam em questão de horas. Surpreendentemente, os machos desta espécie tendem a ser extremamente sociáveis entre si, formando grupos de solteiros onde estabelecem uma hierarquia de dominância. E claro, quando se tem um pescoço musculoso com mais de 2 metros de comprimento, é fundamental usá-lo para mostrar aos companheiros de grupo quem manda. Quando 2 machos se cruzam, decididos a liderar um grupo de solteiros ou a lutar pelo direito de procriar, a terra treme diante de um duelo entre 2 colossos que pesam mais de 1 tonelada. Durante o combate, essas feras enormes usam seus pescoços enormes como porretes para golpear seus oponentes com força implacável. Um único golpe pode causar ferimentos graves, tirando-os da batalha e frustrando suas tentativas de se tornarem o macho dominante do grupo. Embora as girafas sejam geralmente pacíficas e sociáveis, para os machos, quando há um grupo de fêmeas no cio por perto, todo esse pacifismo é deixado para trás, e somente os mais aptos reivindicarão tal prêmio. Após um dia repleto de lutas, em que o macho dominante defendeu sua posição privilegiada, o sol se põe e as girafas se preparam para um cochilo completamente revigorante, de no máximo 10 minutos. Enquanto as outras espécies que vivem perto do Kilimanjaro estão imersas nos braços de Morfeu, essas gigantes malhadas dormem no máximo 4 horas por dia, e em períodos muito curtos. E como se não bastasse, durante esses breves cochilos, elas nem se sentem muito confortáveis, pois costumam dormir em pé, já que levantar um pescoço longo de mais de 2 metros não é uma tarefa particularmente fácil. Descansando eretos com os olhos semicerrados, esses mamíferos permanecem alertas o tempo todo, sabendo muito bem que, no ecossistema selvagem em que habitam, uma girafa dormindo é uma girafa comida. Graças ao seu aguçado senso de visão, que lhes permite enxergar a mais de 1 quilômetro de distância, essas criaturas esguias conseguem evitar se tornar parte do cardápio da maioria dos predadores que espreitam seu lar na borda da savana, exatamente onde o Kilimanjaro cria uma barreira verde representada pelas florestas tropicais. Embora espécimes adultos estejam fora do alcance de leopardos, hienas ou cães selvagens, devido ao seu tamanho imponente, quando se trata de fugir de uma matilha de leões famintos, a altura é inútil, e esses caçadores habilidosos são mais do que capazes de abater presas tão substanciais quanto uma girafa.
O oposto é verdadeiro para os filhotes, que são alvos de inúmeros carnívoros, que ficarão mais do que felizes em devorar a carne tenra de um bezerro. Em um habitat tão selvagem, onde a sobrevivência é a única regra e filhotes inocentes às vezes marcham desprotegidos, eles são presas fáceis e tudo menos desdenhosos. É claro que, se um leão ousar mexer com um filhote de girafa com a mãe por perto, em vez de uma refeição farta na boca, pode esperar um chute forte no crânio. As fêmeas levam muito a sério a tarefa de cuidar de seus filhotes e não hesitam em reagir agressivamente a qualquer perigo para seu filhote desavisado, mesmo que isso signifique ter que lutar contra uma matilha inteira de felinos. Embora esses mamíferos altos possam se proteger até mesmo de inimigos formidáveis como leões, usando seus pescoços longos e pernas robustas como armas, eles precisarão da ajuda de outra espécie para se defenderem de um inimigo muito menor. A pelagem vistosa das girafas frequentemente abriga inúmeros parasitas, como carrapatos, que além de serem incômodos, também podem afetar sua saúde. Para resolver esse problema incômodo, as girafas contam com a ajuda de eficientes pica-bois, que exploram cada parte de sua pelagem, deliciando-se com o que consideram petiscos nutritivos. Além de dar uma mão, ou melhor, um bico, removendo parasitas de sua pele, os pica-bois também alertam esses mamíferos esguios sobre a presença de predadores em potencial ao ficarem inquietos, o que os torna hospedeiros mais do que úteis para esses gigantes de pescoço longo. Enquanto as exuberantes florestas tropicais no sopé do Kilimanjaro representam uma barreira impenetrável para as majestosas girafas, os colobos guerezas fazem dessa densa selva seu oásis pessoal. Com uma pelagem branca característica que se destaca em meio à pelagem preta, esses macacos são o exemplo perfeito da vasta biodiversidade que o Kilimanjaro abriga em seu festival de biomas. Também conhecido como guereza de manto, ele tem um rosto marcante emoldurado por pelos brancos, além de uma longa cauda terminando em um tufo denso. Vivendo em grupos de até 15 indivíduos, quando esses macacos não estão se balançando pelos galhos da densa floresta, provavelmente estão descansando, pois podem descansar até 12 horas por dia. Ao contrário das girafas que não dormem, as guereza aproveitam a noite para descansar, enquanto preferem aproveitar a luz do dia para realizar as tarefas de sua agenda lotada. Assim que o sol nasce no cume do Monte Kilimanjaro, esses primatas entram em cena, deixando seus locais de descanso nas árvores para vagar pela floresta em busca de alimento. É claro que, sendo escaladores prodigiosos, não precisam nem tocar o chão para percorrer grandes distâncias pela selva. Saltando entre os galhos das árvores, os macacos conseguem alcançar praticamente qualquer ponto em seu canto deste ecossistema verdejante. Quando os colobos guerezas saem em busca de comida, a menos que você seja uma folha fresca, não há muito o que temer. A maior parte da dieta desses herbívoros consiste em folhas nutritivas que abundam nas copas das árvores dessas florestas densas. Então a comida geralmente não é um desafio para eles. Entretanto, cientes de que em um ecossistema tão delicado e em constante mudança como o Kilimanjaro não se pode ser exigente quanto ao que se come, esses primatas não têm objeção em se alimentar de cascas, madeira, sementes, flores, frutas e até mesmo solo. Assim como em tempos de escassez, eles conseguem se adaptar a comer praticamente qualquer coisa que cruze seu caminho, em tempos de fartura eles podem se tornar exigentes, viajando longas distâncias para encontrar folhas mais nutritivas. Os grupos de colobos guereza tendem a ter uma estrutura social igualitária, sem dominância ou membros privilegiados. Esses grupos costumam ser compostos por um macho, algumas fêmeas e filhotes, enquanto outras espécies de primatas baseiam sua coexistência na violência e na intimidação. Esses macacos dóceis preferem passar grande parte do dia cuidando uns dos outros. Embora geralmente vivam em harmonia entre os membros do mesmo grupo, quando ocorrem encontros intergrupais, os machos podem liberar seu lado selvagem e defender o que é seu por direito. O ponto de discórdia geralmente é uma fêmea ou a propriedade de uma área de alimentação. Quando se enfrentam, os machos tendem a evitar o combate físico e limitam o encontro a exibições, perseguições e vocalizações. E por falar em vocalizações, quando se trata de comunicação, a guereza de manto é simplesmente incomparável. Como hábito,
O macho adulto do grupo costuma rugir alto de manhã cedo, assim que o sol nasce e quando os últimos raios de sol se põem no topo da montanha. Esse rugido pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. Quando o grupo sai para forragear, as habilidades de comunicação desses primatas são cruciais, pois eles conseguem manter contato enquanto controlam a distância de dispersão. Da mesma forma, posturas, movimentos corporais, toques e expressões faciais são outras formas de comunicação que eles empregam, criando mais do que apenas dialetos complicados. Embora pareça uma vida perfeita, a verdade é que nem tudo são flores para esses macacos. Assim como eles escolhem viver uma vida pacífica, devorando folhas nas copas das árvores. Um de seus principais inimigos está vagando pela terra, lá de cima. Para a águia coroada, um macaco pesando mais de 10 quilos é uma refeição completamente intragável e ao alcance de suas garras afiadas. Para escapar dessas aves de rapina, os colobos permanecem constantemente vigilantes no céu, chegando até a designar uma sentinela para soar o alarme, caso vejam algo incomum. Embora a ideia de que, em apenas alguns segundos, uma ave gigantesca possa surgir do meio do nada e levar um dos primatas para a morte seja totalmente plausível, isso está longe de ser o maior medo dos primatas neste ecossistema feroz, dominado por um felino todo-poderoso. Escondido entre a densa vegetação, este grande felino aparece sem aviso e é o flagelo dos grupos de colobos. Enquanto os macacos lutam com o leopardo selvagem, não muito longe da fronteira entre a savana e a floresta da montanha, outra espécie tenta passar os dias sem se preocupar com o mundo. Apesar de não ser favorecido pela mãe natureza com sua aparência incomum, isso não impede o javali de aproveitar o rico habitat do Kilimanjaro. Com grandes saliências no rosto, comumente chamadas de verrugas, um corpo em formato de barril e uma única crista de pelo descendo pelas costas, esse mamífero tem uma aparência bastante singular. Vivendo desde a savana ao redor do Kilimanjaro, até mais de 3.000 metros acima do nível do mar, no coração da montanha, este ágil mamífero frequentemente se aventura em florestas densas, onde pode passar completamente despercebido, escondido na vegetação densa. Enquanto as fêmeas tendem a viver em pequenos grupos com seus filhotes, os machos preferem passar os dias sozinhos, buscando comida e marcando seu território com a ajuda das glândulas sebáceas em seus rostos. O javali, assim como o colobo, também acredita firmemente que, quando se trata de comida, nada deve ser desperdiçado. Como verdadeiros onívoros, esses porcos selvagens são capazes de devorar qualquer coisa ao seu alcance. De gramíneas a frutas, bagas, ovos e carniça, eles podem até mesmo liberar seu instinto selvagem comendo pequenos mamíferos. Com visão deficiente, ele usa seu olfato prodigioso para localizar comida facilmente, mesmo sob pedras. Com a ajuda de suas presas proeminentes, ele pode vasculhar e desenterrar tubérculos ou qualquer petisco escondido. Depois de um longo dia procurando comida, este porco costuma fazer uma pausa tranquila, acomodando-se em qualquer buraco que lhe pareça confortável. Embora seja um excelente escavador, prefere ocupar tocas que outros animais já cavaram. Por que desperdiçar energia cavando quando você pode lucrar com o trabalho dos outros? Embora possa ficar até um mês sem beber água durante a estação seca, o javali facoqueiro adora banhar-se em pequenas poças de lama e pântanos, aproveitando todas as oportunidades para se refrescar e lavar o pelo. Por não possuir glândulas sudoríparas, esses banhos ocasionais são essenciais para manter sua temperatura. Um dos comportamentos mais incomuns deste mamífero é que, ao se aproximar de um afluente para se hidratar, ele se empoleira sobre as duas patas dianteiras. Embora esses parentes dos porcos tendam a levar uma vida pacífica, com alguns machos até vivendo em harmonia, ocasionalmente eles se envolvem em desafios de força, onde dois machos se desafiam, batendo um no outro e dando cabeçadas vigorosas, enquanto rosnam e empurram seus oponentes. É nesse momento que o que à primeira vista parecem verrugas se transformam em espessamentos de pele muito úteis, que fornecem uma armadura eficaz. Embora na maioria das vezes esses confrontos sejam apenas um desafio e não se agravem, ocasionalmente a situação sai do controle e um dos porcos pode se ferir gravemente. Outro momento em que os javalis podem se tornar agressivos é quando um predador tenta incluí-los em sua dieta. Apesar de geralmente serem pacifistas,
Se um carnívoro tentar enganar esse porco, ele demonstrará que suas presas, de até 20 centímetros de comprimento, são tudo menos ornamentais e atacará diretamente o agressor. Embora suas presas proeminentes possam até perfurar o abdômen de um leão, quando perseguidos por predadores, sua primeira opção é sempre desaparecer nas pastagens ou na vegetação densa. Para se manterem longe de problemas, os javalis contam com seu olfato e audição aguçados para detectar ameaças em potencial antes mesmo que elas se aproximem de seu refúgio nas montanhas. Embora este javali seja um verdadeiro sobrevivente em um ecossistema potencialmente hostil, às vezes não há nada que ele possa fazer para evitar se tornar uma presa. Escondido entre os galhos das árvores, sem que o menor movimento o denuncie, quando o leopardo persegue sua presa, o veredito já foi dado. Como um predador de topo todo-poderoso neste bioma isolado, o felino está no topo da cadeia alimentar, destruindo qualquer coisa em seu caminho com suas mandíbulas assustadoras. Apesar de pesar em média 70 quilos, o leopardo é o menor dos grandes felinos. No entanto, seu tamanho reduzido, comparado aos seus parentes colossais, não o impede de dominar as densas florestas tropicais do Quilimanjaro com mão de ferro. Observando tudo do alto dos galhos, graças à sua pelagem amarela camuflada com rosetas pretas, esse felino consegue passar completamente despercebido, enquanto outras espécies selvagens não têm noção do perigo que enfrentam. Seu corpo ágil e garras afiadas e retráteis fazem deste grande felino um escalador nato, capaz de alcançar o topo das árvores em apenas alguns segundos. O hábito de pousar no alto da floresta, sem sequer dar qualquer sinal de sua presença, garante que o resto dos habitantes selvagens deste canto da montanha nunca possam descansar em paz, porque em apenas um instante, um felino gigante pode literalmente cair do céu e devorá-los com sua mordida sanguinária. De fato, uma das estratégias favoritas do leopardo é permanecer escondido no alto dos galhos, esperando pacientemente que uma presa infeliz caia em sua armadilha. Como um verdadeiro predador de topo, este felino não tem desculpa para incutir medo em outras espécies, devorando de tudo, desde pássaros, macacos e cobras até javalis, veados e gazelas. Embora tenha extraordinária destreza física, como garras afiadas e uma mandíbula com dentes afiados como navalhas, a maior virtude de caça deste felino é sua infinita paciência. Com seu olhar frio e furtividade surpreendente, sem mostrar o menor sinal de suas intenções sangrentas, o leopardo pode passar horas perseguindo sua presa ou preparando uma emboscada até que alguém morda a isca. Assim que vê a oportunidade, esse caçador voraz não hesita um segundo em lançar seu ataque, saltando do alto de um galho, diretamente em sua presa. Com uma vegetação densa ao seu lado, defender-se de um ataque tão violento é uma missão praticamente impossível. E o felino, mais uma vez, tira a vida de outro habitante selvagem do Quilimanjaro. Embora emboscar suas presas diretamente no chão seja sua melhor tática para obter seu sustento diário, em locais onde as florestas tropicais encontram a savana, esse predador habilidoso não tem problema em se esconder entre as pastagens e obter alimento atacando suas presas do chão. Capaz de correr a quase 60 km por hora e saltar até 6 metros, poucas espécies conseguem sobreviver a um encontro com esse caçador implacável. Embora nas florestas profundas das montanhas, o leopardo seja o senhor e mestre da cadeia alimentar, quando viaja para altitudes mais baixas, não desfruta dos mesmos privilégios, pois espécies como leões e hienas aproveitam sua superioridade numérica para assediar o felino. Embora esses encontros com matilhas e clãs de carnívoros raramente terminem em morte, quando a presa está em jogo, o felino muitas vezes tem que sentar-se de estômago vazio, observando os outros desfrutarem do esforço de sua caça. Geralmente, se não for rápido o suficiente para transportar sua presa até o topo das árvores, acaba pagando um preço alto. Graças à sua tremenda força e invejáveis habilidades de escalada, pode carregar presas ainda maiores a até 15 metros do chão. Lá, bem alto, uma forquilha em um galho servirá como despensa, onde o felino pode se alimentar pacificamente por dias, sem se preocupar em ser roubado. Outra medida que ele frequentemente emprega para escapar dos roubos é preferir áreas mais altas da montanha, onde a vegetação densa atua como uma barreira entre ele e oportunistas
que querem uma refeição a um preço tão baixo. Quando não está enviando suas vítimas para o cálido abraço da morte com suas mandíbulas poderosas, ou descansando pacificamente em um confortável galho de árvore, o gato provavelmente está guardando os limites de sua propriedade. Para manter seus semelhantes afastados, o gato espalha urina e fezes por seu território e deixa arranhões nas árvores como um aviso a qualquer intruso que queira invadir suas terras. Assim como o Colobus guereza, o leopardo solitário é uma daquelas espécies que quebra o silêncio ensurdecedor das alturas do Kilimanjaro. Embora não seja capaz de rugir como um leão, o felino emite chamados semelhantes a um latido áspero, que pode ser ouvido a até 3 quilômetros de distância. Deixando de lado o fato de que eles preferem levar uma vida solitária na maior parte do tempo, em ocasiões em que parecem surpreendentemente amigáveis. Ao encontrar uma espécie semelhante, eles podem emitir uma saudação amigável na forma de um bufo ou um ofego. Além disso, demonstrando que, apesar de sua ferocidade, eles ainda são gatos, quando se sentem felizes, eles expressam sua alegria na forma de ronronar. Enquanto o leopardo continua sua vida nas sombras, vagando pela vegetação rasteira, há um gigante que, por mais que tente, nunca consegue passar despercebido. Como são os maiores animais terrestres do mundo, os elefantes africanos não são muito bons em se esconder. Pesando até 10.000 quilos e medindo quase 8 metros de altura, esses gigantes refletem perfeitamente a majestade do Kilimanjaro. Vivendo na savana circundante, a passagem de manadas desses enormes mamíferos cria uma paisagem incomparável, com montanhas elevando-se ao céu. O maior animal terrestre do planeta e a montanha autônoma mais alta do mundo aparecem no mesmo cartão postal. Caminhando pacificamente por quilômetros em busca de alimento, manadas de elefantes sacodem a terra com seus passos. Os grupos são frequentemente formados por fêmeas aparentadas e seus filhotes. Na hierarquia social desses gigantes, diferentemente da dos leões, onde um macho alfa segura as rédeas, a fêmea mais velha, chamada matriarca, é quem guia o destino do grupo. Embora possa haver alguns machos adultos nesses bandos, eles geralmente escolhem uma vida solitária, aparecendo apenas durante a época de reprodução, ou formando grupos de machos solteiros, onde os níveis de testosterona atingem níveis inimagináveis. Para a matriarca idosa, a tarefa de governar o destino do grupo é mais que um privilégio, é uma responsabilidade, pois ela decidirá o caminho a seguir para chegar às fontes de água e alimento. Com base em sua imaculada memória de elefante, a matriarca se lembrará dos locais de alimentação que visitou em sua vida e conduzirá o rebanho até a terra prometida, onde eles poderão beber e comer até ficarem satisfeitos. Como bons herbívoros, esses mamíferos gigantes se alimentam de ervas, gramíneas, folhas, galhos, cascas, frutas e até tubérculos. É claro que para manter seus enormes corpos em movimento, esses animais enormes precisam de quantidades enormes de até 200 quilos de forragem por dia. Como não há ecossistema no mundo que consiga atingir essa cota exigente sem ser dizimado, os numerosos rebanhos frequentemente viajam centenas de quilômetros para saciar sua fome. Ao contrário do javali, que pode passar semanas sem sequer saber o que é um gole de água, um elefante africano adulto precisa de mais de 200 litros desse líquido vital para se manter hidratado. Então essas maratonas, até áreas cheias de vegetação, devem ser acompanhadas de algumas paradas técnicas para reabastecimento. Graças às suas trombas longas, os elefantes nem precisam se abaixar para matar a sede, bebendo água de pântanos e rios. Eles simplesmente sugam água para dentro de suas trombas e depois a esguicham para dentro de suas bocas. Mas essa não é a única função que esses gigantes cinzentos dão a essa ferramenta útil que a mãe natureza lhes deu. Os elefantes usam suas trombas versáteis para tarefas tão delicadas como coletar comida do chão, até tarefas que exigem pura força bruta, como derrubar árvores. Os usos dessa ferramenta multifuncional vão desde servir como arma para atacar inimigos, até desempenhar um papel importante nas interações táteis desses mamíferos, sendo o instrumento responsável por seu famoso toque de trombeta. E por falar nesse som peculiar, os elefantes usam suas vocalizações para se comunicar com seus pares, além de expressar suas emoções. Esses gigantes gentis são uma das espécies mais unidas em toda a natureza. Enquanto as leoas escondem seus filhotes após o parto,
As elefantas apresentam seus filhotes ao grupo logo após o nascimento. Os adultos visitam os filhotes, que pesam até 120 quilos, para conhecê-los e cumprimentá-los com um leve toque de suas trombas. Da mesma forma, quando um espécime morre, a matilha demonstra seu respeito pelo falecido, chegando a ficar ao lado do corpo por um tempo, e alguns adultos, em demonstração de reverência, tocam a testa do morto com suas trombas. Graças ao tamanho colossal desses gigantes e ao fato de viverem principalmente em grandes bandos, enfrentam poucos perigos em sua rotina pacífica. No entanto, isso não acontece com os filhotes, que frequentemente são alvo de bandos de leões, tornando-se alvo de discórdia, levando esses mamíferos, geralmente dóceis, a atacar os felinos com suas longas presas de marfim. Além de quando seus filhotes estão em perigo, outra situação em que essas feras enormes revelam seu lado selvagem é justamente quando há uma fêmea fértil na disputa. Quando chega a época de acasalamento, os gigantescos machos, cheios de testosterona, aparecem na arena de luta para batalhar em um confronto de montanhas vivas pelo direito de estender sua linhagem. Antes mesmo de entrarem em confronto físico, esses monstros demonstram sua ferocidade, erguendo a cabeça e as orelhas para parecerem ainda maiores e exibindo suas longas presas. Além disso, eles sempre conseguem realizar movimentos intimidadores com suas trombas pelo chão. Se essas demonstrações de força e vigor não derem resultados, a violência continua sendo a única alternativa para resolver a disputa. Durante a batalha, ambos os elefantes avançam diretamente em direção ao corpo do oponente, tentando derrubá-lo ou feri-lo com suas presas afiadas. A duração do duelo pode variar, dependendo da motivação de ambos os combatentes, de apenas alguns segundos a vários minutos. Graças à sua pele grossa, que funciona como uma armadura, ambos os oponentes geralmente saem dessas lutas, por mais intensas que sejam, sem ferimentos graves, e um dos gigantes acaba cedendo, renunciando às suas intenções de acasalar, e deixando o caminho livre para o vencedor. De volta às densas florestas tropicais que pintam de verde as terras baixas do Kilimanjaro, outra espécie selvagem se dá a conhecer, mas desta vez não pelo seu tamanho colossal, mas por suas vocalizações ensurdecedoras. Assim que o sol aparece sobre o pico imponente do Kilimanjaro, os babuínos oliva despertam toda a vizinhança com seu amplo repertório de grunhidos, latidos, gritos e arrulhos. Vivendo em grupos de até centenas, esses macacos acreditam verdadeiramente que há força na união, pois essa é a única maneira pela qual eles conseguiram conquistar seu próprio nicho em um ecossistema tão selvagem e em constante mudança. Ao observar a pelagem desses primatas, não é difícil adivinhar de onde vem seu nome, pois à distância, ela parece ter um tom verde acinzentado, camuflando-se muito bem com o ambiente ao redor. Além de viverem em família, um dos segredos da sobrevivência desses macacos em seu habitat isolado reside em sua capacidade de adaptação. Assim como podem aproveitar os meses de abundância, quando as chuvas deixam a floresta com um verde intenso e o alimento brota por toda parte, os babuínos oliva não hesitarão em apertar o cinto quando os tempos de escassez chegarem, e a comida, em vez de uma necessidade, se tornar um privilégio. Graças à falta de desculpas na hora de comer, como bons onívoros, esses primatas literalmente colocam na boca qualquer coisa que caia do céu. Graças à sua capacidade de forragear em todos os níveis do ecossistema, esses macacos geralmente têm 3 refeições diárias garantidas. Enquanto outras espécies se limitam a vasculhar o chão ou a se mover pelos galhos em busca de algo para comer, os babuínos oliva praticamente varrem toda a sua área de alimentação, sem deixar uma única pedra desprotegida. A dieta altamente variada desses primatas inclui tudo, desde folhas, gramíneas, raízes, frutas, larvas, vermes e escorpiões, até pequenos roedores, pássaros e, surpreendentemente, outros primatas. Mesmo quando a situação é urgente, vários desses primatas conseguem caçar pequenos antílopes e fazer um banquete digno de reis. O trabalho eficiente dos babuínos, buscando alimento em todos os cantos do solo, desempenha um papel muito importante na aeração do solo, desenterrando raízes e tubérculos. Da mesma forma, por meio da dispersão de sementes,
Esses primatas contribuem para a preservação de seu ecossistema privilegiado. Como na hierarquia dos babuínos oliva, assim como na dos leões, os machos devem deixar o grupo ao atingir a maturidade sexual. Eles são forçados a encontrar um novo bando que os aceite. Essa, é claro, é uma medida tomada pelos machos dominantes para eliminar a competição pela liderança do bando, bem como pelas fêmeas. Ao encontrar um novo grupo, o processo de incorporação de um novo macho pode ser um tanto complicado. Um fator que facilita muito a integração de um estranho ao grupo é o estabelecimento de uma relação social de amizade com uma fêmea. Nesses laços bastante incomuns, que começam como uma afiliação não sexual, o macho é responsável por proteger a fêmea e seus filhotes, chegando a ser babá enquanto a mãe sai em busca de alimento. Nessas relações, os babuínos machos tendem a se apegar aos filhotes, limpando-os e protegendo-os de quaisquer ameaças potenciais. Embora possa parecer que nesse vínculo a fêmea se aproveita do macho, tudo é cuidadosamente calculado, e com o tempo, o casal se torna inseparável, limpando-se mutuamente e passando o dia todo juntos. Ocasionalmente, os machos mais sortudos se arriscam e até acasalam com aquelas que até recentemente eram apenas suas amigas. Para aqueles que não tiveram tanta sorte, precisam se contentar com a facilidade de integração ao grupo proporcionada por seu fiel amigo. Assim como o delicado ecossistema do Kilimanjaro está em constante mudança, a hierarquia dos babuínos oliva também é dinâmica, e muitas vezes, um macho que se junta ao bando com a ajuda de uma fêmea acaba se tornando o macho dominante do grupo. Claro que para ocupar esse lugar privilegiado com acesso à melhor comida e às fêmeas do grupo, ele terá que duelar com o alfa flagrante. Assim como no mundo dos elefantes africanos, antes do combate físico, ambos os oponentes, na esperança de evitar derramamento de sangue, realizam demonstrações formidáveis de força, mostrando os dentes, rosnando e batendo no chão com suas grandes mãos. Na maioria dos casos, nem o alfa reinante, nem o desafiante estão dispostos a recuar, e uma luta feroz está prestes a começar no meio da floresta tropical. Morder, arranhar e empurrar são a ordem do dia, e um dos dois primatas pode ficar gravemente ferido, ou pelo menos, com cicatrizes para o resto da vida. Quando um novo governante assume o comando do grupo, o alfa deslocado pode às vezes permanecer no grupo, esperando pela oportunidade de recuperar o que ele considera seu. Enquanto os majestosos babuínos oliva têm uma dieta inesgotável, devorando tudo que cruza seu caminho, o intrépido abutre barbudo negligencia os benefícios de uma dieta balanceada e prefere comer apenas o alimento que lhe dá nome. Com envergadura de até 3 metros e peso de 7 quilos, esta ave de rapina é uma das espécies capazes de viver nas maiores altitudes do imponente Kilimanjaro. Deixando as florestas tropicais para trás, este habitante selvagem dos céus frequenta o deserto alpino da montanha, o mesmo lugar onde as temperaturas podem cair a 0 grau à noite. Apesar de ser um abutre, o urubu barbudo tem uma aparência notavelmente diferente das demais aves tradicionalmente necrófagas. Para começar, falta-lhe aquela inconfundível calva. Embora a plumagem desta ave de rapina seja branca, especialmente no peito e na barriga, devido ao seu hábito de se banhar em depósitos de ferro, ela apresenta tons laranja avermelhados. Outra característica distintiva deste peculiar abutre é a presença de uma barba de penas sob o bico afiado, o que também lhe deu o nome de urubu barbudo. A plumagem em suas cabeças e o próprio nome dessas aves sugerem sua dieta fascinante. O abutre barbudo, ao contrário de outros abutres, evita inserir a cabeça em carcaças e tem uma dieta quase exclusivamente osteófaga, ou seja, alimenta-se de ossos. Quando esta ave majestosa avista alguns necrófagos devorando uma carcaça, ela sabe que sua refeição está praticamente garantida, já que a competição por essas sobras é quase inexistente. Depois que leões, hienas, corvos e outros abutres se fartam, o abutre barbudo pousa em cena para reivindicar sua parte. Quando os restos mortais são reduzidos a apenas ossos grandes, esta ave de rapina, numa demonstração de engenhosidade, aproveita a sua parte do banquete e alça voo em direção a uma encosta rochosa. Deixando-os cair de centenas de metros de altura, nenhum osso resiste à queda,
e a ave logo pousa para reivindicar seus lanches nutritivos e ricos em cálcio. Embora se acreditasse anteriormente que a ave se alimentasse apenas da medula óssea de carcaças, na verdade ela engole ossos inteiros, em pedaços de até 20 centímetros de comprimento. Embora ossos sem nenhum traço de carne não sejam um alimento particularmente cobiçado neste habitat cheio de carnívoros endurecidos, o abutre barbudo pode planar sobre áreas de até 30 quilômetros quadrados, em busca de uma carcaça da qual possa obter sua refeição exótica. É claro que, para ter uma dieta que seja tudo menos fácil de digerir, essa ave de rapina precisa de um sistema digestivo altamente especializado. O estômago do abutre barbudo é até 100 vezes mais ácido que o de um humano, permitindo-lhe digerir sua refeição densa em apenas 24 horas. Apesar do nome, essa ave, adepta da austeridade, às vezes devora alimentos que não sejam ossos nutritivos. Quando tem a oportunidade, por exemplo, de arrancar um pedaço de carne de uma carcaça, não pensa duas vezes e o incorpora à sua dieta. Da mesma forma, se, em uma dessas longas jornadas pelo Kilimanjaro em busca de carniça, avista um pequeno réptil, ou talvez um rato, essa ave de rapina se diferenciará ainda mais como abutre ao assumir a tarefa de caçar seu próprio alimento. Um dos comportamentos mais cruéis dessas aves, e talvez de todos os habitantes selvagens do Kilimanjaro, ocorre quando avista uma tartaruga indefesa. Assim que mira o animal, o abutre barbudo o agarra com suas garras assustadoras e o carrega centenas de metros acima do solo, deixando-o cair e pousando na superfície rochosa para coletar os restos de seu ato implacável. Além de quão nutritivas essas refeições podem ser, mais de 80% de sua dieta consiste em ossos. Depois de passar até 11 horas voando pelos céus em busca de alimento, e com o estômago cheio, o abutre barbudo decide retornar ao seu lar aconchegante, geralmente uma caverna confortável em uma área de montanha íngreme, perto de um penhasco de onde pode jogar os ossos que trouxe para casa. Embora dessas alturas possa ter uma vista invejável e estar a milhares de metros de qualquer perturbação ao seu estilo de vida solitário, se as presas escassearem perto do seu habitat, o urubu barbudo não pensará duas vezes e buscará novos horizontes onde possa se alimentar. Por viver a milhares de metros de distância da maioria dos grandes carnívoros e levar uma vida evasiva, esta ave não tem predadores naturais e é capaz de viver até 40 anos. A pelo menos 3.000 metros do habitat do abutre barbudo selvagem, onde o gélido deserto ártico se transforma em uma savana quente, vive outra espécie que também tritura ossos. No entanto, ao contrário da ave de rapina, as hienas o fazem usando suas poderosas mandíbulas. Vivendo em clãs de até centenas, as hienas são outros carnívoros vorazes que habitam as terras baixas ao redor do Kilimanjaro. Com um corpo robusto e musculoso, membros longos e fortes e uma mandíbula poderosa, as hienas malhadas são o terror de qualquer ungulado que esteja pastando pacificamente ao redor da montanha. Embora sua reputação como necrófagas eficientes as preceda, a verdade é que as hienas são principalmente caçadoras, assumindo a responsabilidade de levar comida para a mesa. Trabalhando em equipe, um clã de hienídeos não é páreo para um bando de leões quando o assunto é caça. Ao contrário dos felinos, que veem a furtividade como uma ferramenta para emboscadas, as hienas são um pouco mais rudimentares, mas igualmente eficazes, preferindo perseguir suas presas por quilômetros, até que a fadiga as vence e elas finalmente cedem à mordida. Sejam gnus, zebras, búfalos ou antílopes, nenhuma presa consegue escapar quando tem um grande clã desses carnívoros famintos em seu encalço. Ao capturar suas presas, enquanto os leões são completamente formais, esperando que o macho alfa se sirva primeiro, no mundo desses carnívoros não existem hierarquias na hora de comer. E a única regra é que não há regras. Quem chega primeiro come o quanto pode. Nesses banquetes, pouco se desperdiça, e muitas vezes não sobra nem comida para o faminto abutre barbudo. Após uma refeição farta, o clã parte para retornar ao conforto de sua toca, agora com o estômago cheio. Como tiveram que viajar longas distâncias para capturar suas presas, a viagem de volta pode não ser muito curta. A toca geralmente é uma escavação em forma de túnel com uma câmara na parte traseira, usada para reprodução ou acasalamento.
Apesar de serem excelentes escavadoras, as hienas preferem tirar vantagem do trabalho dos outros e frequentemente ocupam buracos cavados por javalis, lebres e chacais. Como vivem em uma sociedade matriarcal, a época de acasalamento das hienas é uma das mais interessantes para as espécies selvagens do Kilimanjaro. Quando a estação chuvosa enche a savana com grama verde e, consequentemente, com presas abundantes, as hienas decidem que é o momento ideal para expandir seu clã e entram no cio por cerca de 2 semanas. Quando as fêmeas estão no cio, os machos se aproximam delas submissamente, na esperança de que as fêmeas dominantes as escolham para acasalar. As hienas malhadas não acreditam muito na ideia do amor verdadeiro e preferem uma vida promíscua, acasalando com inúmeros parceiros. Ao contrário de outras espécies, onde os machos dominantes são os mais bem-sucedidos durante a reprodução, na vida social peculiar das hienas, aqueles que parecem passivos são os que acabam acasalando com as melhores fêmeas. Após receber a aprovação da fêmea, o casal se moverá para um local mais privado, geralmente uma área coberta com vegetação densa ou o interior da toca, onde copulará várias vezes até que o trabalho esteja concluído. Após um período de gestação de aproximadamente 110 dias, nascerão de 2 a 3 filhotes, pesando aproximadamente 1,5 kg. Ao nascer, os filhotes têm pelos castanhos e macios, além de olhos bem abertos e caninos afiados com cerca de 7 milímetros de comprimento. Poucas horas após o nascimento, os filhotes enfrentarão um dos primeiros desafios de suas vidas. Essas minúsculas hienídeos, para eliminar a competição por recursos desde o início, não hesitam em atacar seus irmãos. Esses confrontos, embora possam parecer inofensivos, não o são de todo, e muitas vezes terminam fatalmente, ceifando a vida do filhote mais fraco da ninhada. É a lei do mais apto em sua forma máxima. Embora alguns filhotes comecem a vida como assassinos implacáveis e selvagens desde pequenos, a verdade é que, apesar do desenvolvimento precoce, eles precisarão dos cuidados da mãe por muito tempo. Embora consigam comer alimentos sólidos a partir dos 3 meses de idade, a amamentação geralmente dura pelo menos até completarem 1 ano de idade. Durante os primeiros dias de vida, a mãe, como uma cuidadora ciumenta, não tolerará que outros adultos se aproximem dos filhotes e será excessivamente agressiva com qualquer um que se aproxime da toca. Como as tocas geralmente são compartilhadas, até 20 filhotes costumam viver em uma delas. No entanto, cada fêmea será a única responsável pelos cuidados com seus filhotes. Após 1 ano de cuidados meticulosos da mãe, os filhotes, que já não são tão pequenos, participarão de todas as tarefas do clã, incluindo a caça, onde demonstrarão tudo o que aprenderam com a mãe. Claro que, se enquanto descansa tranquilamente à sombra de uma árvore, você sente o cheiro inconfundível de carne fresca, é muito provável que haja uma presa para roubar, e aqui as hienas provarão que um necrófago será sempre um necrófago. A mesma estação chuvosa que levou as hienas a expandir seu clã dá às majestosas zebras campos infinitos, cheios de grama verde no lado norte da montanha. Diante de tamanha extravagância da mãe natureza, esses cavalos listrados, sem tempo a perder, começam a devorar toda a grama que cobre a savana. Enquanto algumas espécies que habitam o Kilimanjaro, como o Colobus guereza, se esforçam para consumir os alimentos mais nutritivos, as zebras não se importam nem um pouco com o que colocam na boca e não são exigentes com a comida. Embora esse hábito seja apreciado por gnus e outros herbívoros que ocupam as melhores pastagens, esses equinos, por se alimentarem de gramíneas de baixo valor, requerem grandes quantidades de forragem. Em apenas um dia, eles podem caminhar até 20 quilômetros, devorando cerca de 9 quilos de alimento. Embora eles mantenham uma dieta rigorosa enquanto houver grama disponível, quando os campos de grama começam a secar, algumas folhas ou brotos não são uma má ideia. Assim como os bons equinos, as zebras são animais extremamente sociais, apreciando a companhia de seus pares e estabelecendo laços fortes entre si. As zebras geralmente vivem em grupos chamados haréns, onde um macho dominante vive com até 6 éguas e seus potros. Como os equinos sabem muito bem que existem inúmeros predadores ávidos por presas bem perto do seu habitat, eles estão bem preparados para enfrentar qualquer ataque. Quando clãs de hienas sanguinárias perseguem um harém, a estratégia é simples, porém eficaz.
As éguas se reúnem em círculo, protegendo os potros, enquanto o garanhão tem a tarefa de espantar os carnívoros. Embora as hienas sejam extremamente agressivas e capazes de perseguir suas presas até a exaustão, as zebras não estão de forma alguma desarmadas. Apenas um chute desses robustos equinos pode enviar predadores como hienas, cães selvagens, leopardos e até leões para seu local de descanso final. Embora um coice poderoso possa resolver quase todos os problemas que as zebras enfrentam em sua rotina diária neste ecossistema selvagem, na maioria das vezes elas optam por evitar conflitos com predadores, mantendo-se alertas com a ajuda de sua visão prodigiosa e sentido de audição desenvolvido. Ao avistar um predador com a intenção de torná-los parte de sua dieta, o rebanho, com a vastidão da planície à sua disposição, inicia uma retirada inteligente para evitar conflitos. Dada a sua semelhança com cavalos, as zebras são capazes de andar, trotar, galopar e galopar. Essas zebras listradas podem atingir uma velocidade máxima de até 55 km por hora, mantendo esse ritmo por longas distâncias. Quando uma zebra é perseguida por um predador, ela frequentemente faz movimentos em zigue-zague para confundi-lo. Se o carnívoro cometer o grave erro de se posicionar bem atrás das patas traseiras do equino, um coice pode encerrar a perseguição, mostrando ao predador quem é que manda. Além de possuírem excelente audição, as zebras possuem um vasto repertório de vocalizações que lhes permite se comunicar com seus semelhantes. Por meio de relinchos e gemidos, esses equinos exibem um dialeto complexo, no qual não apenas as vocalizações desempenham um papel, mas também as posturas corporais e os movimentos das orelhas. A pelagem marcante desses mamíferos, longe de ser decorativa, oferece inúmeras vantagens em seu dia a dia. Para começar, ao fugir de predadores, o padrão listrado preto e branco confunde seus perseguidores a ponto de eles nem terem clareza sobre os limites de cada presa. Além de desorientar os carnívoros, as cores alternadas na pelagem desses equinos são uma importante defesa contra moscas e outros insetos picadores, pois eles evitam pousar em superfícies com padrões listrados. Da mesma forma, ao lutar contra o calor escaldante da savana, o padrão listrado cria correntes de ar que ajudam esses equinos a se refrescar. Depois de demonstrar seu poder assustando as hienas ferozes de seu harém, é melhor que o garanhão volte ao normal, porque com a temporada de acasalamento se aproximando, não faltarão machos que surgirão para desafiar sua posição no grupo. Quando dois garanhões se cruzam no meio da savana, o macho desafiador se aproxima do dominante, encostando o focinho no do oponente ou esfregando suas costas, numa demonstração de intimidação. Se nenhum dos competidores recuar, a altercação é inevitável, e ambos os garanhões atacam o inimigo, mordendo-o diretamente no pescoço e desferindo chutes poderosos. O vencedor fica com o harém, pelo menos por enquanto, e com todos os benefícios de ter 6 éguas se aproximando da época de acasalamento. Enquanto as zebras continuam a pastar e o garanhão aguarda ansiosamente o início da temporada de acasalamento, de volta às alturas, a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar, onde as densas florestas tropicais dão lugar a pastagens áridas, um felino avança, planejando cuidadosamente sua emboscada. Mas desta vez, não é o implacável leopardo. De tamanho diminuto, o ágil cerval vive na solidão das alturas do Kilimanjaro, ali, numa fronteira invisível, onde os últimos vestígios de vida animal mostram seu lado mais selvagem. Com um corpo esguio, pesando apenas 18 quilos, e uma cabeça pequena com orelhas grandes, o gato cerval é uma das espécies que encontra um lar aconchegante na mistura de biomas do Kilimanjaro. Dada sua pelagem amarelo-dourada com manchas pretas, é quase impossível não pensar em seus parentes maiores quando você vê esse gato compacto. Embora menor, é importante não se deixar enganar pelo tamanho deste felino, pois ele é um caçador nato, determinado a impor seu lugar na cadeia alimentar, em um habitat tão isolado onde se destaca como um predador sanguinário. Embora caçar presas grandes seja praticamente impossível, em parte porque elas nem chegam ao seu canto isolado na montanha, pequenos roedores, pássaros, sapos, répteis e insetos podem testemunhar em primeira mão as prodigiosas habilidades de caça desse felino esguio.
Graças ao seu corpo esguio, com pernas surpreendentemente longas para seu tamanho, o serval é capaz de saltar 2 metros no ar e atingir velocidades surpreendentes de até 80 km por hora. Como qualquer felino, imitando seus parentes mais robustos, a estratégia preferida deste ágil caçador é a emboscada. Usando sua pelagem camuflada e avançadas habilidades de furtividade, este felino desaparece nas pastagens e, com a ajuda de sua visão aguçada e audição apurada, detecta a aproximação de presas em potencial. Assim que vê a oportunidade, o serval ataca sua vítima com um único golpe de sua pata, capturando-a com suas garras afiadas e, se necessário, desferindo o golpe de misericórdia com uma mordida. Como a maioria de suas presas não pesa mais de 200 gramas, este felino costuma realizar várias caçadas por dia. Felizmente para ele, mas infelizmente para os roedores do Kilimanjaro, o serval tem uma eficiência de caça superior a 50%, o que o coloca até mesmo acima de seus primos maiores. Embora pareça muito frio e calculista durante a caça, quando chega a hora de comer, esse felino muitas vezes deixa a pressa tomar conta dele, acabando por engasgar e regurgitar a comida. Enquanto na maioria das vezes ele mata sua presa em segundos e a engole numa só mordida, às vezes, numa espécie de brincadeira macabra, o felino se diverte com o sofrimento da presa, deixando-a escapar alguns metros para recapturá-la, até que se cansa e acaba devorando-a. Após satisfazer suas necessidades nutricionais, esse gato selvagem costuma descansar durante o dia em um local com sombra, se limpando e cuidando de sua pelagem chamativa. Outra tarefa deste felino é marcar seu território. Mesmo vivendo em um habitat tão isolado, não há garantia de que outro gato selvagem não se interesse em ocupar seu pedaço de terra montanhosa. Como qualquer bom felino, não há outra maneira de fazer isso, a não ser espalhando suas fezes e urina ao longo dos limites de seu território. Embora o veado prefira aproveitar sua solidão antes de qualquer visitante, quando ocorre um encontro entre dois espécimes, a situação geralmente não se agrava, pois ambos os felinos preferem evitar o derramamento de sangue e continuar seu caminho. Um encontro do qual o serval geralmente não sai ileso é quando se aventura em terrenos mais baixos, nas florestas tropicais de montanha, onde este felino perde sua posição de predador todo-poderoso com o aparecimento do leopardo voraz. Dadas as disparidades físicas mais do que evidentes, às vezes o felino menor leva a pior, tornando-se presa de um parente próximo. Para evitar a mordida do leopardo, o serval geralmente permanece em áreas mais altas das montanhas, onde avistamentos de seus primos distantes são quase inexistentes. Embora em um confronto corpo a corpo com um leopardo o cervo não tenha chance de sobrevivência, infelizmente, o maior predador desse pequeno, porém majestoso, felino é o homem. A degradação do habitat deste pequeno felino selvagem, bem como o comércio ilegal de peles, dizimaram populações de servais em toda a África, inclusive em um ecossistema que até poucos anos atrás era considerado intocado, como o Monte Kilimanjaro. Mas isso nem chega perto de um dos maiores desafios enfrentados pela montanha mais alta do continente africano. Como resultado dos efeitos das mudanças climáticas, o Kilimanjaro está perdendo suas geleiras em um ritmo assustador. Segundo estimativas, a montanha perderá toda a sua cobertura de neve até 2040, um movimento que pode ter repercussões para todo esse delicado ecossistema. A consequente redução das chuvas é um dos efeitos diretos já sentidos em cada um dos biomas desta montanha colossal. Especialmente na savana que circunda a montanha e nas florestas tropicais, a chuva é essencial para a sobrevivência de milhões de animais selvagens. Sem as chuvas torrenciais da estação chuvosa irrigando essas terras, as espécies herbívoras seriam forçadas a migrar para outros destinos. E com isso, toda a cadeia alimentar desse ecossistema biodiverso entraria em colapso. Além dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, assim como os veados, muitos outros habitantes selvagens do Kilimanjaro enfrentam uma batalha pessoal pela sobrevivência, um produto das atividades humanas. A conversão de terras para a agricultura, bem como o desmatamento direto de grandes áreas da savana, levou à migração de espécies como zebras, girafas e gnus. A caça ilegal é outra prática que está dizimando algumas populações de espécies selvagens, como hienas e elefantes. No caso desses mamíferos gigantes, os caçadores, em uma guerra implacável pelo marfim de suas presas e em uma demonstração de selvageria,
tiram a vida de uma dessas criaturas majestosas. Para felinos temíveis como leões e leopardos, a história não é muito diferente, pois espécimes adultos são cruelmente caçados, enquanto filhotes são comercializados no mercado negro como animais de estimação exóticos. Mesmo o solitário abutre barbudo não está imune à invasão humana em seu habitat. Essa ave indomável é vítima de envenenamento e caça ilegal, o que a classifica como uma espécie quase ameaçada. Apesar de todos esses altos e baixos, a boa notícia é que ainda temos tempo para reverter os efeitos dessas práticas em um ecossistema tão rico e vasto como o Kilimanjaro. Com mudanças voltadas para a preservação da vida selvagem, é possível restaurar este lugar ao seu antigo esplendor e garantir que ele continue sendo um refúgio para a vida selvagem e uma maravilha natural. Você se maravilhou com as histórias de luta, sobrevivência e ferocidade dos habitantes selvagens do Kilimanjaro? Então não se esqueça de curtir e comentar sobre o seu animal favorito. Além disso, se você estiver interessado em contribuir para a preservação deste ecossistema único, você pode nos apoiar clicando no sino de notificação e compartilhando este vídeo com seus amigos. Até a próxima com mais histórias sobre a vida selvagem.